Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Hora Técnica, um programa de uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo. Hoje com um tema muito interessante sobre o telhado verde. É uma cobertura para os imóveis que é proposto pelos engenheiros. O Diógenes Câmara, engenheiro químico, professor da UERJ, à minha direita. E aqui à minha esquerda, Plínio de Assis, engenheiro mecânico, meu colega, formado na UERJ aqui, Campus Nova Friburgo. Ele está fazendo mestrado, correto? E vamos começar esse bate-papo, mais uma vez, com essa, mais uma técnica, né? A gente colocando aí, desenvolvida aqui mesmo em Nova Friburgo, né, Diógenes? Vamos começar esse papo, seja bem-vindo. Obrigado aí, obrigado pela oportunidade de a gente estar falando um pouco aqui sobre o projeto, né? É um projeto que está sendo testado na UERJ, então eu sou docente da UERJ, sou professor da UERJ e a gente está com a nova proposta de material para ser usado em telhado verde. Existe uma série de materiais convencionais que são utilizados aí para se construir telhados verdes. Esses materiais são materiais caros, né? Então isso inviabiliza a adoção desses telhados em projetos residenciais ou prédios. Então essa é uma proposta nova e a gente acabou entrando com um pedido de patente no INPI, como patente verde, né? Isso é uma área nova dentro do INPI, para apoiar projetos mais sustentáveis, projetos verdes. E aí a gente entrou com essa patente, né, para proteger a ideia. São vários designs e esse material ele sai a um custo bem mais baixo se comparado ao material convencional. Diógenes, é muito interessante, né? O que é assim o telhado verde, né? A gente chama verde, claro, né, que é pela natureza e pelas plantas, né? O que é tecnicamente, do que é composto o telhado, telhado verde? O telhado verde nada mais é que uma estrutura que recebe um material que pode ser solo, um substrato e esse material, esse substrato, ele vai fazer com que a planta ela se desenvolva. E a ideia do telhado verde é você dar conforto térmico à edificação, você reduzir ruído, você reduzir a temperatura do ambiente. Então tem uma série de vantagens frente. Tem a questão estética também, né? Então você traz uma série de benefícios para a sua edificação, mas o principal benefício seria a questão estética e a questão de conforto, né? Que você tenha uma redução de temperatura significativa do seu ambiente. Alguns testes que a gente fez, que o Plínio tem realizado, né? Essa temperatura, esse gradiente de temperatura pode chegar a 10, 12 graus Celsius. Então imagina uma casa de telha de amianto a 42 graus Celsius no sol, né? E você vê que essa questão do aquecimento global, as temperaturas têm sido bem altas. E se você consegue aplicar um projeto de baixo custo, né, e que você consiga reduzir esses 42 graus para 30 graus ou menos que 30 graus, você já começa a ter um conforto térmico, né? Uma edificação quer dizer, tem uma família que não tem condição de ter um ar-condicionado, né? De ter um projeto de refrigeração. Né? Cara, né? Com certeza, ainda mais hoje em dia com essa crise energética, né? A gente vê nossos reservatórios baixos, níveis muito baixos, né? A geração de energia térmica em alta, e isso é levado para o bolso do contribuinte, né? Porque as contas estão mais caras, né? Então, se você tem uma ideia que venha a melhorar o conforto sem você fazer uso da energia elétrica, isso é muito bem-vindo. Ainda mais que pode ser um projeto usado por famílias de baixa renda, né? Não somente projetos de edificação, de edifícios, né? Mas também projetos para pessoas de baixa renda. Legal.
vamos passar aqui para o Plínio. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom tê-lo. Diógenes já esteve aqui no nosso programa, no Hora Técnica, com o nosso parceiro, nosso colega Gilberto Cabelo, engenheiro mecânico. E Plínio, você até montou aqui, né? Você fez uma amostra, né? Isso é um demonstrativo. Um demonstrativo. E como é que é assim? Estou vendo que tem algumas camadas e ela não fica solta, né? Quer dizer, Não. É uma tela, né? Esses protótipos que eu trouxe aqui é um demonstrativo. É que a gente pode ver a vegetação, né? Uma vegetação própria para utilizada nesse telhado. E o que nós temos são camadas sobrepostas de telas e filmes, né? É uma estrutura extremamente leve e que de baixo peso, né? Que propicia que a planta ela tenha se mantenha no telhado verde, acima de uma edificação. Ou seja, né? Ela está num material aqui, parece uma manta, né? Isso são telas, pode ser usado outros tipos de telas. Esse foi um protótipo rápido que eu montei. E dentro aqui nós temos um substrato mínimo extremamente leve, né, que foi confeccionado por nós também, esse substrato, visando reduzir o custo e também a questão do peso, né, do peso específico, para ficar mais leve para ser utilizado em qualquer tipo de telhado, até um telhado de amianto, né, ou qualquer outro tipo de telhado. Pode ser um telhado mais estruturado, uma laje, ou telha de cerâmica, qualquer tipo de telhado pode ser utilizado. E até mesmo em paredes também, né? Porque você pode ver, a planta ela fica presa aqui, o substrato também, nada escorre de dentro, né? E ela é uma estrutura flexível. Aqui o tamanho reduzido não fica tão flexível, mas ela pode se moldar também em superfície. Né? Isso, exatamente. Alexandre, você como arquiteto, né? Isso pode ser usado em várias coisas. Vários, já que já foi dito aqui a questão estética, fica muito interessante, porque você pode cobrir aí um telhado de amianto, né, que não tem um efeito estético legal, e dar uma cara de verde no telhado, né? Outra coisa que eu achei interessante por ser uma estrutura leve, você pode aplicar em qualquer telhado. Isso. E vocês falaram também que a gente pode aplicar sobre terraço. No caso de aplicar isso sobre terraço, teria que ser feito só um tratamento, vamos dizer, de permeabilização, né? Ou não? Não é necessário. Essa própria manta pode ser... Sim, ela própria já impermeabiliza também a superfície. A superfície, quando você ela é isolada, né? Ela não permite que a raiz entre em contato com o terraço, com nada. Interessante. E como é que é? Isso é por metro quadrado ou isso a confecção deles, feita em larga escala, né, seria por metro e em formato de bobina, assim, né, enrolado. Sim. Tá? Como uma manta de impermeabilização, mais ou menos. Isso, seria desenrolado em cima de um telhado. Certo. Essa que é a nossa grande inovação nessa área, né? E ele já vem pronto assim e desenrola e já está? Ou tem que... Já fica montado ali, só se desenrola e ele já está pronto. E então a gente só aplica o substrato depois, né, de aplicação? Não, o substrato já vem junto. Já vem junto, é tudo completo. Tudo completo. Entendi. Você só chega, desenrola e fixa ele ali. Entendi. E essa vegetação, ela já vem também tipo semeada? Como é que é? Ela já vem pronta para crescer ali já. Entendi. Ela não vem plantada assim, mas ela vem propícia, ela tem um crescimento dela. Semeada, ali. Né? Isso. Já vem com... Plínio, é necessário uma mão de obra especializada para aplicar isso ou não? Qualquer pessoa pode aplicar. Entendi. Só seguir. Um treinamento básico, né? Básico, não precisa de uma coisa muito extensa para a pessoa aprender a aplicar e a fixar, né? Então tem a questão da fixação. E você falou a respeito da questão da manufatura, a gente está desenvolvendo uma máquina para produzir isso em série, né? Porque são várias camadas, aí tem diferentes tipos de materiais, a parte inferior é um filme que não deixa a raiz entrar em contato com a superfície, né? Com a laje, né? Telhado, né? Com o telhado, né? Porque aí você pode ter problema de sei lá, entupimento, infiltração, né? Infiltração, interferir na edificação.
Então, assim, e por ser um material flexível, você pode produzir ele e armazenar sua forma de rolos e preparar todo o seu material, todo o seu telhado verde sob a forma de rolo e chegar sobre o telhado ou sobre a laje e desenrolar ele. Vamos dizer então, assim, semelhante àquele rolo de grama, né? Né? Como tem mas aí esse aí você pode fazer uma extensão de 10 metros, você pode fazer isso aí, depende do que você faz na fábrica, né, da dimensão. Mas a princípio a gente pensou em ter uma largura fixa de 1 metro, 1 metro e meio, e ter uma extensão, né, que seja a extensão do telhado, 5 metros, 3 metros, então seria 1 metro por 5 metros. Né. Tem alguma legislação sobre o assunto? Já tem, fora o pedido de patente, né? Tem alguma legislação que melhore, que dê alguma vantagem? Né, em algumas cidades no Brasil, nós temos a redução do imposto de IPTU. Pelo seguinte, o telhado verde, ele tem uma outra característica também, que ele permite que você acumule água ali nele. Né? Quando nós construímos as cidades, a gente permeabiliza através dos telhados, paredes, calçadas, o próprio asfalto, a gente permeabiliza tudo. Né? E com o telhado verde, a gente permite que a água seja acumulada ali. Existem algumas pesquisas, que eu andei lendo, que mostram o seguinte, a relação da camada de substrato, por exemplo. Se você tem uma camada de substrato de 10 milímetros, você consegue absorver uma chuva de cerca de 9 a 10 milímetros. Né? Então, dependendo, quanto maior a camada, obviamente, mais a chuva você vai absorver. E absorver da seguinte maneira, você não permite que essa chuva, esses 10 milímetros de água, vão para a sua rede fluvial, né? Então a gente tem diminuição desse impacto no escoamento de água nas cidades, né? Interessante, é verdade, você falou. Então existe ele quer dizer que existe um atraso nessa água, né, que chega até a superfície, né? Com o telhado, com essa absorção, com essa retenção, né, a água ela chega mais lentamente às redes fluviais. Uma parte absorvida vai ficar aqui, outra, após, claro, uma chuva muito prolongada, essa água vai escoar, né? Mas há um atraso significativo. Sem dúvida. E tem demanda disso? Você já mostraram isso em outro lugar? O que acontece? Assim, a principal barreira aí para as pessoas estarem adotando um telhado verde é o custo. Então, se a gente está propondo um novo material a um custo bem mais baixo, eu acho que vai ter uma boa aceitação do mercado. A questão da gente fazer uma propaganda maior, fazer alguns projetos para as pessoas começarem a ver que é interessante, né, e que dá resultado, né, que você tem um conforto térmico com um investimento bem baixo. Sem falar que também o custo de manutenção é um custo bem baixo. Relativo, comparado com os outros tipos de telhados. Os outros telhados eles ficam numa faixa de preço, dependendo, obviamente, do tipo de planta que você quer colocar ou a estrutura que ele é feita, se tem armazenamento de água ou não. Eles ficam em torno de R$ 70 o metro quadrado a R$ 1.000 o metro quadrado. Poxa, varia tanto? Bom, Porque tem uns que você pode plantar árvore, você faz ali um jardim, né? Então é por isso que ele tem esse custo alto. E os mais baratos ficam em torno de R$ 70 o metro quadrado. O nosso, nós estamos estimando, nós cotamos no varejo e fica em torno de 3 a 4 vezes mais barato do que um telhado mais barato já existente no mercado. De R$ 20 e pouco. Isso, exatamente. Inclusive naquela imagem lá do prédio, dá para ter noção, né, do projeto, né? Você vê que lá, o Wendel colocou nesse prédio aí, né, basicamente grama, convencional, esse prédio, né, basicamente grama, mas tem solo ali, então tem um sistema de irrigação, tem que ter um sistema de drenagem bom, tem que ter um sistema de isolamento do prédio bom, né? Só uma pergunta, isso é montado ou é em algum lugar, ou no Brasil, não? Eu não peguei a referência, mas a princípio seria um projeto no exterior, não é um projeto no Brasil.
Aí tem também imagem lá de uma casa, né? Esse é um projetinho, né, mais simples, né? Parece nórdico, mas claro que o morador tem que ter o cuidado de ter uma boa impermeabilização. Então, dá para perceber que é um país frio, né? E você tem esse conforto térmico durante o dia e também o armazenamento de energia térmica à noite, porque o telhado verde nada mais é que uma resistência térmica. Isolamento térmico. Isolamento térmico. Esse é o conceito correto. Então, de dia você isola o calor que está de fora e à noite também você isola o calor que pode perder para a atmosfera. Então, você mantém a sua residência aquecida durante a noite. Isso num país frio também é muito interessante. Uma cidade como Nova Friburgo cairia bem, né? Com certeza. Com certeza. A manutenção disso é muito difícil? Como é que é? Então, essa nossa proposta é uma proposta diferente. Na próxima imagem que aparece, vai aparecer para o espectador, né, esse aí seria um módulo convencional. Né? Esse é um módulo convencional, são estruturas modulares que se encaixam umas às outras. Ao lado da outra, né? Isso. Como que isso é fixado no telhado, no superfície de telhado, no terraço? Sim. Numa telha de amianto, nós temos a fixação por parafusos, né? Então os parafusos poderiam transpassar a manta, né? Porque ela é muito leve e tal. E já em telhados de cerâmica, né? A fixação se daria semelhante ao que se faz com placas solares. Nós temos uma estrutura de alumínio que é colocada ali e ela fica parafusada no telhado também. Interessante, tipo aquela como tipo em caixas, né? Aquela caixa de aquela bandeja, né? Caixa não, tipo aquela bandeja preta que segura e pode prender com parafuso. Isso, ele fica fixado nessa estrutura semelhante à do... A fixação é bem simples, né? Você não tem sobrecarga, porque é um material bem leve, então a fixação é uma fixação bem simples. São menos de 10 kg por metro quadrado. Pois isso que eu ia perguntar. Não é pesado, né, Alexandre? Não, então, muito leve. Muito leve. Botar até isso deve ficar bonito também em parede, né? Vertical, né? E a gente fez alguns testes com água, né, para saber a sobrecarga, aumentava em 50%. Né? Em metro quadrado, quanto que estava, Plínio? 4 quilos e chegou a 6 quilos. Assim. 4 quilos por metro quadrado e chegava a 6 quilos com água, né? Com água. Devido à absorção. Qualquer estrutura suporta tranquila. E é espalhado, né? Quer dizer, não é concentrado. Isso é uma carga distribuída. Tem uma distribuída, então tem uma outra imagem que mostra o design, né? Uma vista lateral que dá para as pessoas entenderem melhor. A próxima. Esse aí é um teste, né? Pode voltar, por favor. Esse aí é o teste que o Plínio está realizando. Você vê que a estrutura é flexível e ali está na perpendicular. Então isso pode ser usado em paredes, né? Paredes perpendiculares, não tem problema nenhum. Não tem a planta não se desprende, o substrato não se desprende, porque existe uma tela de retenção, a tela superior. Então, tem outra imagem lá que ele coloca, tem um protótipo com uma telha de amianto e a telha de amianto com justamente o telhado verde. Ele tem monitorado a temperatura, né? E a gente percebe um gradiente de temperatura enorme quando a gente usa o nosso isolamento térmico, o telhado verde. Então, é uma proposta bem interessante. Tem outra imagem que mostra o design, a vista lateral. O próximo, fazendo um favor, esse é o protótipo que o Plínio está mostrando aqui. Né? Não, essa é aquela bandeja que eu comentei. É o desenho, tem um do desenho que mostra o design. Então você vê lá a vista lateral, como é que é disposto o substrato com a planta. A imagem superior à direita, você vê o substrato. Então você tem ali uma região com substrato e planta e tem umas regiões com ar. Né? O ar é um excelente isolante térmico. Né? E acústico também.
Então você tem uma camada aí de substrato, planta e ar, que é um excelente isolante térmico e acústico. Aí a imagem inferior à esquerda, né, isso mostra justamente esse design que o Plínio está utilizando nesse protótipo, né, a disposição lá das ondas, né, dessas ondas. Então você pode colocar o seu telhado de forma que você tem um menor arrasto, né. Se você colocar esses sulcos, né, na direção de cima a baixo, né? De cima para baixo, você pode ter um efeito gravitacional, né, maior. Aí na horizontal ele na horizontal você retém o seu material. Beleza. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final desse nosso primeiro bloco. Nosso telefone está aí para entre em contato, faça suas sugestões, suas perguntas. E estamos aqui com o Diógenes e o Plínio da UERJ. E Wendel, nossos intervalos. Ganha-ganha Nova Friburgo. Acesse asianf.com.br/ganha-ganha e conheça o maior site de cupons da região. É super fácil, rápido e seguro. Acesse com o seu perfil do Facebook e pronto, você já pode pegar o seu cupom. As empresas divulgam as suas promoções e você só paga no momento da compra. Ganha-ganha Nova Friburgo. Desconto para quem compra, resultado para quem vende. asianf.com.br/ganha-ganha. Realização: Associação Comercial de Nova Friburgo. A Vermar tem ofertas que cabem na sua obra e no seu bolso. Bazar Vermar, o produto que faltava nos seus planos com preço tão bom que, se a gente contar, vão chegar aqui antes de você. Visite o Bazar Vermar e complete a sua obra com preço baixo de verdade. O que você está esperando? Não perca tempo, corra para o Bazar Vermar. Ofertas que cabem na sua obra e no seu bolso, no estacionamento da Vermar Paysandu por tempo limitado. Memorial Parque das Montanhas, um novo conceito de cemitério-parque em um moderno projeto arquitetônico, no melhor ambiente de convivência, paz, homenagens e reflexões, com infraestrutura completa. Oferece 4 amplas salas velatoriais com copa e suíte, capela ecumênica, cafeteria e amplo estacionamento, além de assistência e segurança 24 horas. Memorial Parque das Montanhas, a vida eternizada pelas melhores lembranças. 2528-6367. Profissionais qualificados que trabalham sempre com transparência e responsabilidade, você só encontra na Estrutural Engenharia. Contamos com vasta experiência no ramo de projetos e construções, primando sempre pela qualidade no atendimento e responsabilidade nos serviços. A Estrutural Engenharia fica na rua Henrique Zamit, número 20, sala 2, aqui no centro. O telefone é 2528-8069. Estrutural Engenharia, sempre colocando o cliente em primeiro lugar. O Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, busca soluções e melhorias para o setor em toda a região, incluindo o segmento moveleiro. Capacitações, missões às feiras de negócios, assessoria jurídica e defesa dos interesses do setor fazem parte de programas criados para beneficiar as empresas associadas e seus colaboradores. Traga a sua empresa e seja um associado do Sinduscom. Telefone 22-2524-1606. Bem-vindos ao segundo bloco do programa Hora Técnica, uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos Nova Friburgo. Hoje recebendo os engenheiros químicos Diógenes Câmara e o engenheiro mecânico, meu colega, o Plínio de Assis. A gente estava começando, já estava bem adiantada
esse bate-papo aqui sobre o telhado verde, né, que tem até o pedido de patente. E vamos iniciar, né, Alexandre, com as perguntas que vieram agora no intervalo. Vamos lá, tem umas perguntas bem interessantes aqui. Essa aqui vai para o Diógenes. A Fabíola do Centro pergunta se essa técnica diminui o impacto visual nas construções. Com certeza diminui, porque como pra você melhor, pode ver, né, no protótipo ali, né, são plantas que têm uma estética interessante, né? Você tem a questão do verde, fala-se muito até da terapia do verde, né? Então, assim, se você coloca, tem um projeto que você insere alguma planta, isso com certeza melhora o aspecto visual, né? Fica muito mais bonito que um telhado de concreto ou um paredão, brasilite, né? Então, dependendo da situação, com certeza melhora esse aspecto visual. Você sai de um telhado comum para um telhado verde, né? Tem todo um apelo ecológico e bacana. O Reinaldo Olaria pergunta se o ruído é baixo quando há chuva. Legal. Boa pergunta. Então, com certeza tem a questão da redução do ruído, né? Esse material, além de ser um isolante térmico, ele também é um isolante acústico. E as plantas ali, o substrato, elas reduzem, elas funcionam como um amortecedor, né? A gente até lembrou aqui da questão do granizo, né? Uma chuva de granizo, né? Esse granizo não estaria colidindo diretamente com a telha, né? Causando um ruído, ou mesmo uma gota, né? Isso você tem uma redução significativa do ruído também. É interessante ressaltar também que o telhado verde ele não estraga o telhado da pessoa. Na verdade, ele está protegendo. Você, quando tem até a própria radiação do solo, você tem uma degradação ali do telhado. E você colocando uma camada, você protege também da dilatação térmica, da questão do ultravioleta, né? Que ele degrada o seu telhado. E, na verdade, ele protege o telhado, né? Contra ruído. Sem dúvida, você falou muito interessante, porque a diferença de temperatura, né, que provoca a dilatação e contração de uma laje, né, por exemplo, que volta e meia trinca, né, causa as trincas. Nisso daí diminui bem esse problema, né? É porque a planta ela absorve essa radiação e ela cresce, né? Então ela reduz a temperatura, ela absorve essa radiação, né? E aí ela se desenvolve. Então ela faz uso dessa radiação que poderia, né, reduzir a vida útil de um telhado, né? Qual é o tempo, assim, por exemplo, desse modelo que vocês trouxeram hoje aqui no programa, ao programa? Essas plantas aqui, essa folhagem, ela dura, você já tem uma ideia para 1 ano, 2 anos? Ao tempo de duração dela? De duração dela, para ter que trocar, né? Tem um... sim. O tempo de duração dela, ela, na verdade, as plantas que nós utilizamos são de alta resistência às intempéries. Então, a duração dela é praticamente ilimitada. E a questão da troca, né? Se a pessoa não quiser o telhado verde, ela pode remover. É um telhado de fácil remoção também. Mas eu digo assim, essa folhagem que está aqui hoje, ela dura 2 anos, assim? A gente ainda não fez um teste de longa duração, eu não tenho como afirmar com certeza o tempo. Isso. Mas a princípio seria... Até no país tropical como o nosso, né? A gente tem os passarinhos que... Então, a gente tem um protótipo lá, né, que o Plínio está testando, já tem alguns meses, né, Plínio? 6 meses. 6 meses, e a gente não percebeu alteração nenhuma. E, assim, um aspecto importante é que essa planta, ela usa um substrato de lignocelulose, que é madeira, né? Então, se ela, vamos supor que você tenha alguma parte da planta que venha a morrer, isso ela vai usar como fonte de substrato. Então, é provável que esse tipo de planta tenha uma resistência bem longa. Pois é, isso é muito interessante. Também fizeram uma pergunta aqui antes, a mão de obra
tem que ser especializada para essa aplicação? Como é que é assim? Como a gente tinha falado no início, é bem simples, né, a aplicação. Esse material pode ser preparado sob a forma de rolos, né, e daí você chega no local e desenrola esse material e fixa ele sobre o telhado ou a laje. Então é uma aplicação bem simples, né, um treinamento aí seria mais da preparação do substrato com a planta. Né, e você vai ter algum sistema de irrigação. Então o que seria mais complexo é a questão da fixação, preparação do substrato com planta e sistema de irrigação, se for o caso, porque cidades como Friburgo, a gente tem, pela nossa experiência lá, com os testes que a gente tem realizado, não seria necessária irrigação. Vai sofrer mais na época do frio, né, do inverno, né, que a gente fala, da estiagem, né, Eu acho que assim, acho que seria mais problemático seriam períodos longos de muito sol, que aí teria que ter irrigação. Mas quanto a períodos úmidos, não tem problema quanto ao desenvolvimento da planta, não. Perfeito. Então essa aí a gente acaba de responder a pergunta da Cátia, do Parque das Flores, que ela justamente pergunta isso, se havia necessidade de um profissional treinado para instalação do telhado ecológico. Outra pergunta aqui é do Jaime de Rio Grandina. Ele pergunta se o telhado verde suporta altas temperaturas. Plínio, o que você acha? Depende que é alta temperatura. Com alta temperatura. Se for da radiação solar, né, aí vai depender da planta que ele vai estar utilizando. Né? Se ele colocar ali uma roseira, por exemplo, não vai suportar a altíssima temperatura, sei lá. Mas as plantas que a gente seleciona são plantas que elas são feitas para aguentar justamente isso, longos períodos de estiagem e com alta insolação. Em torno de 35 graus, né, que é o que chega aqui, 40 graus no máximo, né? Na região, né? Na região, isso. Mas se a gente for para a Baixada, que aumenta essa temperatura, por outro lado a gente tem umidade, né? Então, eu creio que temperaturas superiores a 40 graus teria que ter um sistema de irrigação. O Plínio chegou a fazer alguns testes na região dos lagos, né, e em períodos de grande insolação a planta ela passa por uma fase bem ruim e é necessária a irrigação. Mas ela não chega a morrer, ela fica bem sacrificada. Ela sente, né? Sim, mas quando dá a primeira chuvinha ela já brota. A raiz está viva, ela então volta a ficar verde, né? Eu tenho aqui também uma pergunta do Roosevelt de Olaria. Obrigado, Roosevelt, sempre participando aqui sempre conosco. Participando com a gente aqui. Ele pergunta qual telha fica mais em conta, a telha de fibrocimento, que é conhecida como brasilite, ou a telha de barro? Como a gente estava conversando aqui, a telha brasilite é uma telha de custo mais baixo que a telha cerâmica. Né? Então, se você vai aplicar o telhado verde, que é esse caso aí, nesse projeto nosso, você já está melhorando a estética. Então, você pode fazer um telhado com custo menor, né? Menor, com uma telha brasilite, né? E aplicando uma cobertura verde desse tipo de baixo custo. Então você vai ter uma cobertura verde, você vai ter um isolamento térmico, vai ter conforto térmico, né? É um telhado de baixo custo, né? Tanto pelo telhado verde quanto pela telha... Economia de energia, né? Que é mais barata. Sem dúvida. E a última? Eu queria agradecer aqui a Fátima do Centro, que ela manda os parabéns para você e para mim pelo tema do programa. Né? A gente sempre procura, Fátima. Obrigado. Sempre um incentivo para a gente a sua participação. Muito obrigado. São temas que a gente tem que vem, né, e muito interessantes, que foram desenvolvidos em Nova Friburgo, aqui no campus da UERJ, né, quer dizer, é um campus de saber, né? Foi desenvolvido por mim e pelo Plínio e está sendo utilizado na UERJ para a tese do Plínio em Ciência e Tecnologia de Materiais. Então, o Plínio vai estar defendendo até o final do ano a tese de mestrado,
na caracterização térmica desse material, e a UERJ ela está dando suporte, né, para a gente fazer os testes de caracterização. Se as pessoas quiserem visitar para conhecer uma construção piloto, né, alguma coisa, tem como visitar a UERJ? Então, a gente está querendo fazer um projeto piloto Macaé, com o professor Sampaio em Macaé. Eduardo Sampaio. Ele está desenvolvendo alguns projetos de pesquisa lá em Macaé. Então ele tem um prédio e ele tem interesse em aplicar essa tecnologia lá. E daí a gente tem interesse também em fazer um telhado verde aqui no Instituto, na UERJ, né, de forma que as pessoas também vejam como que funciona, né, como é que essa questão da resistência térmica, a questão estética, né. E então a gente tem pretensão de fazer esses projetos aí para dar uma visão maior, né, à tecnologia. Seria muito bom, né, ter uma construção piloto, né, para até ver em loco, né, qual é o gradiente de temperatura que ela dá essa diferença, e durabilidade, numa empena cega de um prédio, né, por exemplo, teria um efeito estético interessante, né? Exato. Além de minimizar a temperatura. Isso poderia ser aplicado, Plínio, em telhado industrial? Sim. Cobertura de indústria? Em telhado de zinco, né? De metálicos, né? Sim, poderia ser aplicado. Também a incidência do sol diminui e não fica tão quente. E em telhado metálico tem essa questão acústica também, né? Porque qualquer chuva você tem um ruído enorme. E térmica também, né? É o telhado dos telhados que existem, é o telhado que mais esquenta, né? Mais aumenta a temperatura também. Uma chuva de granizo, né? Que isso acontece. Né? Com certeza. Né? Telhado metálico é um ensurdecedor, né? Com um amortecimento desse, né? E assim, em edificações com o pé direito muito alto, qualquer projeto de refrigeração é um custo absurdo, tanto de implantação quanto de manutenção, né? Porque o custo da energia elétrica é uma coisa muito alta. Então, galpões muito grandes, né? É praticamente inviável você fazer um projeto de refrigeração. Poxa, imagino. Alexandre, isso na aplicação na arquitetura, né, oferecimento ao cliente de dar uma estética à residência ou ao imóvel, como é que seria interessante isso? Seria muito interessante pelo seguinte, a gente já conhece alguns casos desses na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é relativamente uma novidade, né, até porque vocês partiram, né, para o estudo dessa pesquisa. Sem dúvida, abre mais uma janela aí para os arquitetos poderem trabalhar seus telhados de uma forma mais, eu diria, criativa, econômica, sustentável, né, que é a palavra do momento, né? O que levou vocês a estudarem isso? Então, isso foi uma ideia que o Plínio trouxe para o projeto final de curso. Então ele começou a testar esse gênero de planta em alguns telhados, né? Ele percebeu que esse tipo de planta ela funcionava bem como isolamento térmico. Então quando ele trouxe essa ideia, assim, eu já achei interessante, né? Percebi que tinha um filão ali. Eu gosto de trabalhar também com projetos diferentes. Eu tenho vários projetos diferentes. Eu tenho atuado em 2 pós-graduação lá no Instituto